Olá, pessoal. Eu estou aqui por conta da repercussão que o meu vídeo anterior teve a respeito das declarações últimas do Divaldo e houve tantas reações, né? Tanto de apoio quanto agressivas, algumas discordâncias educadas, mas muitas discordâncias agressivas, com xingamentos, etc. E aí eu resolvi fazer um outro vídeo para comentar algumas questões. Antes de tudo, eu quero avisar a todos que eu não consegui reaver minha conta antiga do Instagram, então peço que vocês sigam a nova conta, que é dora.encontre, né? @dora.encontre. Né? Mas a respeito dessas questões que foram levantadas pelo vídeo que eu fiz sobre as declarações do Divaldo, eu quero dar algumas explicações, fazer alguns comentários. Primeiro, fica patente, né, diante de muitas das agressões que eu recebi, me chamando de velha comunista, safada, perturbada, surtada, e daí para baixo, não vou nem falar outras coisas, né? Velha, a primeira vez que eu estou sendo chamada de velha, que é a primeira vez que eu apareço mais de cabelo branco, depois do câncer, que está crescendo o cabelo. Quer dizer, eu não me senti ofendida nem afetada, porque eu tenho plena segurança daquilo que eu estou falando, não estou com um discurso de ódio, porque não estou ofendendo ninguém, não xinguei ninguém, não ofendi nenhum ser humano, nem o Divaldo, nem ninguém, né? Estou falando de ideias, estou argumentando. Mas uma coisa que é muito chocante, que caracteriza a extrema-direita em todas as épocas, na época do nazismo, do fascismo, agora essa extrema-direita que está no mundo, que está no Brasil, é o desrespeito ao conhecimento, é a desvalorização daquela pessoa que estuda, que tem algo a oferecer. Então, tudo que eu fiz, eu tenho 60 anos de idade, 40 livros publicados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, nada vale, né? Não é um lugar de fala para os extremistas, para os fanáticos, que tem que ser ouvido. Porque se não combina com os chavões que eles têm, por exemplo, todos falaram que eu sou abortista, eu nem citei coisas de aborto, é uma coisa tão maluca, parece um disco, né, que essas pessoas repetem sem parar, é abortista, é comunista, é a favor da liberação das drogas, é a favor da Venezuela. Nem nada disso foi o assunto do meu vídeo, nada, né? E o que vocês sabem o que eu penso a respeito de tudo isso? Aliás, podem até saber, porque eu tenho no blog, Dora Encontre, tenho artigos onde eu explico, onde eu faço algumas dissertações, considerações sobre vários temas. Então, quer dizer, é praticamente impossível o diálogo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o que é, né? Porque muitas pessoas se indignam e se enraivecem dizendo, quando eu falo que eu estou falando em nome do espiritismo progressista ou dos espíritas progressistas. Então, o que é isto de ser espírita progressista? Eu disse no vídeo anterior que é um pleonasmo, né? E é de fato, porque o espiritismo é progressista. O que significa progressista? Qual a diferença entre um progressista e um conservador? Um conservador é aquela pessoa que quer que as coisas permaneçam como são, e que acham que a ordem do mundo não pode ser mudada. No máximo a gente pode mudar o próprio indivíduo, mas não mudar a sociedade. Ora, o espiritismo é progressista porque no próprio livro dos espíritos há várias propostas de mudança social. Por exemplo, numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém morre de fome. Isso é uma crítica social, que não deveria haver fome no nosso planeta, né? Que a fome é culpa da má organização social e não karma. Né? Então, essa é uma visão progressista, que a gente não se conforma com este mundo, mas quer transformá-lo. Né? A gente não se conforma com a injustiça, mas quer estabelecer a igualdade, a fraternidade, enfim, um mundo mais humano, né? E hoje em dia um mundo que respeite também não só os seres humanos, mas também os seres vivos, a natureza. Então tudo isso faz parte de um pensamento progressista, onde homens e mulheres tenham direitos iguais, onde todas as pessoas de todas as etnias, orientações sexuais sejam respeitadas, acolhidas, homens, mulheres, crianças, velhos, moços, todos têm os seus
os seus espaços, os seus direitos. Isso é ser progressista, né? Não é apoiar ladrão, não é apoiar corrupção, né? Isso daí é um discurso vazio. Gente, é chocante como as pessoas vão repetindo os mesmos chavões. Algumas pessoas deixaram comentários, 5, 6, 7, 8 comentários, 9, 10 comentários só de xingamento, só de repetição de chavão. Mas o que eu também gostaria de falar para vocês é o seguinte: o trabalho que nós fazemos na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, na editora Comênios e na Universidade Livre Pampédia é justamente não aprofundar esses temas todos, né? E o próprio Espiritismo, para que essa ideia de entendimento, esse entendimento do Espiritismo como uma proposta progressista, livre, pedagógica, ou seja, que o cerne da mudança do mundo é a educação, né? Isto é Kardec, isto é Pestalozzi, isto é Comênios, isto é Eurípides Bassanufo, isto é Herculano Pires, todos eles que fazem parte ou que precederam o Espiritismo ou que fizeram parte da constituição do Espiritismo antes ou depois de Kardec, né? Então, o que acontece? É uma ideia, nós trabalhamos no aprofundamento histórico, filosófico, científico, social, sociológico, antropológico do Espiritismo. E isso é através de cursos, de palestras, de lives, de livros, né? Temos inúmeros livros publicados, se vocês quiserem entrar na editora Comênios, há muita coisa publicada, né? E temos a nossa menina dos olhos, a nossa a melhor coisa que nós podemos oferecer para aqueles que realmente queiram estudar, se aprofundar, conhecer uma leitura pedagógica, progressista, histórica, filosófica, científica do Espiritismo, o nosso curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, que não é só direcionado a pedagogos e educadores, e não é só sobre pedagogia, é sobre o próprio Espiritismo, é um entendimento mais profundo do Espiritismo. É o entendimento mais profundo de todo o histórico onde nasceu o Espiritismo. Então, Kardec estava num momento histórico onde estava nascendo o socialismo, o marxismo, o anarquismo, o positivismo, o ecletismo, todos esses movimentos filosóficos, o idealismo alemão já havia ali. Então, todos esses movimentos sociais, filosóficos, políticos, estavam ali no conceito de Kardec, no momento de Kardec, em que Kardec atuou primeiro como educador, como professor, que também isso estudamos na nossa pós, depois como Kardec. Então não há como desvincular o Espiritismo de todas essas ideias do seu tempo histórico, dialogando com elas, entendendo em que elas influenciaram, em que o Espiritismo divergiu dessas ideias. Então isso faz parte do entendimento profundo do Espiritismo. Entendimento coerente, consistente, e não entendimento de palestrinha, de contação de caso, né? Não é entendimento do Espiritismo através de 2, 3 livros mediúnicos. É um entendimento de Espiritismo com a sua consistência cultural, filosófica, social e histórica. E é isso que nós procuramos refazer, ou resgatar, ou propor, fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo, com vários professores, né? Todos mestres, doutores, né? Todas as pessoas que pesquisam. Então, nós acreditamos, sim, na ciência, sim, nós acreditamos no progresso, sim, nós acreditamos na possibilidade de transformar o mundo, e sim, nós achamos que para fazer tudo isso temos que ter conhecimento sólido, profundo, refletido, crítico. Conhecimento é sempre crítico. Por quê? Porque o conhecimento crítico significa que a gente não se conforma com o mundo que aqui está, com os conhecimentos que são, ou com os pseudo-conhecimentos que são usados para a manipulação das massas. Então, quando a gente conhece de fato, tem acesso à cultura, à ciência, à filosofia, em suas diversas facetas, a gente sabe como desmontar uma fake news, a gente sabe entender o que é o fascismo, o que é o nazismo, historicamente falando. E é isso que nós nos propomos no nosso curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Nós vamos começar uma turma nova agora, este sábado, dia 25 de fevereiro. Então, se você quiser participar, se você tiver interesse de se aprofundar e de
sabe, e de estar num grupo de pessoas que estão interessadas de fato, né, em discutir, em debater de maneira livre, porque o espiritismo, eu sempre enfatizo, é livre, né? E o espiritismo que nós praticamos é kardecista, sim, todo mundo se injuria com essa frase, só que foi o próprio Kardec que usou. No nosso livro Espiritismo e Sociedade, que é um livro que nós publicamos no ano retrasado, que está no nosso site da editora Comênios, Espiritismo e Sociedade Política, projetos de transformação, organizado por mim e pelo Sérgio Maurício Pinto, nós pusemos no prefácio, ali logo na introdução, um trecho de Kardec dizendo que existiam vários espiritismos, o espiritismo americano, europeu, o espiritismo kardecista, os espíritas que achavam ainda que tinham que ficar presos ou ligados à sua religião original, por exemplo, espíritas cristãos, outros que não queriam vincular a nenhum tipo de religião. Então, Kardec falou isso. Não sou eu, Dora Conta, que estou falando. Kardec falou isso. Ele tinha essa abertura de entendimento porque ele era um espírito aberto, crítico, livre, plural, não dogmático, né? Um espírito sério, um espírito que a sua obra hoje em dia, no século XXI, pode ter algumas leituras críticas também, mas ele tem uma consistência que nós procuramos resgatar para o mundo contemporâneo. Então, primeiro eu vou convidar vocês para me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo para quem está assistindo no YouTube ou para quem está assistindo no Facebook, né? E para quem está assistindo no Instagram já está conectado aqui. E também está o link embaixo e no Instagram está na bio, né? Do link se vocês quiserem ver a programação do nosso curso de Pedagogia Espírita, de pós-graduação em Pedagogia Espírita, os professores, os temas e a aula inicial que será dia 25, todo o curso online, tá? Então é isso, eu agradeço todos aqueles que me apoiaram, que falaram palavras gentis em torno daquilo que eu fiz, daquilo que eu comentei a respeito das declarações de Valdo. Agradeço aos que discordaram educadamente, porque a gente pode discordar educadamente, e lamento os que não têm educação, os que não têm cultura, os que só sabem xingar, os que só sabem repetir chavões, os que não sabem argumentar, os que não sabem dialogar. Espero que nós possamos, em breve, não sei quanto, mas acho que vai demorar muito, né, fazer um projeto de educação em massa no Brasil para libertar as pessoas dessa lavagem cerebral a que foram submetidas, né, e que estão completamente em delírio, não enxergam a realidade. Falam e repetem sempre o mesmo discurso, sem nenhuma consistência e sem nenhuma profundidade. Então é isso. Agradeço, um abraço e devo anunciar também que em março nós voltaremos com as nossas lives O Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI. Um abraço a todos e a todas. Até isso o pessoal implicou, que eu falei todas e todos. Olha só que absurdo. Então, um abraço a todas e todos.